Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos, pessoal. Começando aqui mais um teste da semana com a Fiat Strada Range 1.0 Turbo. E no vídeo de hoje a gente vai conferir como que é o consumo desse carro. Será que bebe muito ou será que é econômica? Bom, vamos fazer aqui um trecho 100% urbano de aproximadamente 10 km com ar-condicionado desligado. Lembrando que esse carro não tem start-stop, então isso não vai interferir no nosso teste de consumo. E a gente vai, claro, dirigir da forma mais tranquila possível para a gente tentar conseguir uma boa média com esse carro. E no final a gente vai comparar a nossa média com a média que o Inmetro divulga para ver se elas batem. Vamos lá então para o nosso teste de consumo urbano. Só relembrando para vocês, vamos rodar aproximadamente 10 km. O ar-condicionado tá ligado, ó. Vou acabar de desligar ele aqui para vocês. Então fica só ventilação. O compressor em si tá desligado, então ele não rouba potência e não interfere no consumo de combustível. Já está resetado, mas vamos resetar novamente aqui o computador de bordo. E vamos lá fazer então esse percurso com a Fiat Strada Range 1.0 Turbo. Lembrando que a gente já fez esse trajeto com o Peugeot 208 Griffe, que usa exatamente esse mesmo conjunto mecânico. E eu já vou falar dele para vocês. Vale ressaltar, pessoal, que para a gente fazer uma comparação direta entre dois modelos, a gente precisa andar com eles juntos. Então, esses testes que a gente faz aqui no canal é para a gente ter uma ideia de como que é o consumo urbano. Mas a gente não pode fazer uma rivalização direta entre esses modelos. Então, não é porque, vamos supor, o 208 fez 20 km por litro, esse aqui fez 17, não significa exatamente que esse aqui bebe mais, porque as condições às vezes ficam um pouquinho diferentes. A gente mantém o mesmo padrão do ar-condicionado desligado, rodando 100% na gasolina, dirigindo de forma tranquila. O percurso é exatamente o mesmo, mas as condições de semáforo, até mesmo o clima, o trânsito e tudo mais acabam influenciando no consumo de combustível. Então não é uma comparação direta, mas dá pra gente ter uma ideia se fica muito próximo ou não de outros modelos. E já que no começo do vídeo eu quero pedir para vocês, se você ainda não deixou o seu like, faça isso, porque é uma forma de retribuição que vocês podem dar aqui para o nosso trabalho. Esses vídeos que a gente faz aqui no canal dão muito trabalho geralmente, demandam bastante tempo, muita dedicação, e é totalmente gratuito para vocês, né? Então é uma forma de vocês retribuírem isso pra gente. Agora, por exemplo, tô suando à toa aqui, tô passando calor para não ligar o ar-condicionado para trazer esse teste de consumo urbano para vocês. Vamos falar então finalmente do conjunto mecânico. Temos aqui o motor 1.0 T200, que é o Turbo Flex de 3 cilindros em linha, que rende até 130 cavalos com etanol e 125 com gasolina aos 5.750 RPM. O torque de 20.4 com ambos os combustíveis e está disponível em somente 1.750 rotações. Isso é legal porque você precisa acelerar bem pouco para você ter já uma boa resposta dessa motorização, porque o torque está disponível embaixo. E como eu falei, como a gente está aqui na gasolina, considerem os 125 cavalos e não os 130. Já a transmissão tem um funcionamento bem interessante, porque a gente tem aqui um CVT de 7 velocidades simuladas, mas existe uma peculiaridade desse câmbio aqui da Fiat. Por quê? Porque quando você está rodando aqui de forma mais tranquila, igual a gente está agora, ele realmente funciona como um CVT. Ou seja, ele tem relações infinitas, ele não troca de marcha. Agora, se você utilizar o modo manual, seja aqui na transmissão ou nos pedal shifts atrás do volante, ou então dar um pé fundo, ligar o modo Sport ou alguma coisa nesse sentido, de ter uma condução mais agressiva, ele vai simular essas 7 marchas para você, para diminuir aquela impressão de enceradeira que, sabe, se acelera ele fica infinitamente. Mas pro consumo de combustível é melhor que ele não simule as marchas, que ele fique realmente com relações variáveis. E é assim que ele se mantém quando a gente está rodando de forma tranquila. Estamos aqui, por exemplo, a 70 km por hora e ele está em 2.000 rotações. É uma rotação bem baixa. Isso prioriza, além do consumo, conforto também, né? Você tem menos ruído da motorização e etc. Você também não sente os trancos de troca de marcha, embora de vez em quando esse carro aqui dê alguns pequenos tranquinhos que parecem ser de transmissão, mas acredito mais que seja da motorização. E vamos então, como a gente sempre faz, dando algumas dicas sobre o consumo de combustível, como economizar combustível. Bom, a primeira delas é evite parar. A gente sabe que no trânsito das grandes cidades
como São Paulo, ou até aqui em São Bernardo mesmo, dependendo do horário, é um pouco complicado você fazer isso. O semáforo aqui, por exemplo, não tem jeito, a gente precisa parar. Mas o que acontece? Às vezes, de longe, você já percebe que o farol ali na frente está fechado ou que os carros estão parados. Então não faz sentido você acelerar até o final para frear lá em cima. Já diminui a aceleração, não precisa às vezes nem frear, mas já vem soltando o pé do acelerador lá atrás. Aqui por exemplo, foi um pouco em cima porque amarelou, mas em vez de eu acelerar até aqui em cima e frear aqui perto da faixa de pedestres, eu já fui diminuindo a aceleração lá atrás. E às vezes quando o farol já está fechado, você evita até parar, porque até você chegar ali, quando você vai diminuindo a velocidade, pode ser que ele já tenha aberto e os carros já tenham começado a andar, e assim você economiza combustível. Isso acontece porque o carro ele gasta mais combustível na hora de sair da inércia, né? Na hora que ele está parado e precisa ganhar movimento. Outra coisa, vamos supor que aqui você vai trafegar a 50 km por hora. Se você está a 0 km por hora, você precisa acelerar mais para chegar até os 50. Se você está a 20, por exemplo, você precisa acelerar menos para chegar até os 50 km por hora. Então entenderam qual que é a questão? Aqui, por exemplo, não tem por que eu acelerar bastante, sendo que ali está parado. Então vamos de forma tranquila. Nesse caso aqui, provavelmente eu não vou precisar parar. Tô aqui aos 30 km por hora. Apesar do pessoal atrapalhando um pouco ali, não precisei parar, tá vendo? O outro aqui também. Motoqueiro é uma beleza, né? Enfim. Então, dessa forma, você consegue médias de consumo de combustível melhores. Aceleração sempre linear também ajuda, então não estou pisando forte, isso é um pouco óbvio, né? Quanto mais você demandar da motorização, esse carro tem uma boa potência, inclusive, tem um bom desempenho. Então, quanto mais você demandar da motorização, um maior consumo de combustível você vai ter como resposta. Isso em todos os carros, tá? O grande segredo, na verdade, para você conseguir economizar combustível é paciência. Porque se você sai de casa apressado, tá atrasado, ou se você naturalmente gosta de dirigir de uma forma mais agressiva, um pouco mais esportiva, não tem jeito, você não vai conseguir médias de consumo muito boas. Então, se você sai de forma tranquila, não tem pressa, você não precisa acelerar muito, tá adiantado, você vai dirigir de uma forma um pouco mais tranquila geralmente. E assim você consegue gastar menos gasolina, ou etanol, diesel, ou até eletricidade, seja qual for o combustível, né? Vamos conferir então como que tá a média parcial do trajeto? Vamos lá. Aqui na função de trip, que a gente resetou agora, rodamos por enquanto 5,6 km, ou seja, estamos ali mais ou menos na metade do nosso trajeto, com média de consumo de 11,8 km por litro, e média de velocidade de 23 km por hora. E para rodar esses praticamente 6 km foram 15 minutos. Já aumentou a média aqui para 12,1 porque eu não estava acelerando ali. Aqui a velocidade máxima é de 60 km por hora, então a gente vai tentar manter se o pessoal colaborar. O pessoal tem tanto medo de radar que a 60 eles passam a 30, 40, né? Mas então vamos acelerando de forma tranquila aqui, linear, para chegar aos 60 km por hora. E 60 é uma boa velocidade, porque ele mantém o giro embaixo, ele está menos de 2.000 rotações, você não está acelerando muito, você consegue manter essa velocidade com facilidade, então economiza combustível também. É melhor do que você estar andando a 15 km por hora, por exemplo. Vamos ver se a gente consegue pegar esse semáforo aberto. Conseguimos, graças a Deus, porque esse é bem demorado. Esse aqui também, vamos ver. Mais um. E isso facilita também, pessoal, aquela coisa que eu falei. Quanto menos você frear o carro, menos você perder velocidade, melhor, porque você chega mais rápido no final do trajeto, e também melhor para a média de consumo. Lembrando que esse carro tem aproximadamente 1.253 quilos, se não me falha a memória, sem considerar o condutor, obviamente, né? O trânsito de cidade é complicado por causa disso, né? A via aqui tá livre, mas tem uma pessoa entrando ali na esquerda, então a gente tem que parar. E você tá parado, com o motor tá ligado, tá gastando combustível à toa, né? Porque você não tá andando. Então você tá fazendo 0,0 km por litro. Uma questão que eu acho interessante para falar para vocês é que esse carro, ele não tem exatamente um consumo instantâneo. Ele não mostra aqui pra gente. O que a gente tem é esse gráfico, não sei se vocês conseguem ver aqui no painel de 3,5 polegadas,
do quanto ele está economizando, o quanto está gastando. Ele mostra ali a economia numa forma de gráfico. O quanto maior tiver, mais a gente está economizando. Quanto menor tiver, mais a gente está gastando. Média parcial do trajeto, rodamos 8,3 km com 12,7 km por litro, 24 km por hora e 21 minutos para percorrer essa distância. E vale a gente ressaltar também que já fizemos exatamente o mesmo percurso também com o Jeep Renegade Longitude e com o Jeep Compass Limited, ambos com motor 1.3 T270, que é praticamente essa mesma engenharia de motorização, mas com um cilindro a mais. Então, em vez de ser 1.0, ele é 1.3 turbo de 4 cilindros em linha. E aí, logicamente que comparado com o motor 1.0, 1.3 vai gastar mais, né? Mas vocês podem conferir pelos links aqui na descrição do vídeo quanto que esses carros fizeram aqui no teste urbano que a gente montou pro canal GT Autos. E até em lombadas mesmo. O legal é que esse carro é bem alto, então nas lombadas você consegue passar um pouquinho mais rápido. E aí de novo entra aquela questão que eu falei para vocês, que quanto menos você diminui a velocidade, melhor para o consumo. Estamos já caminhando para o final do nosso percurso padrão no canal GT Autos, e eu já vou falar para vocês como que ficou a média de consumo, e claro que a gente vai comparar com a do Inmetro, né, para ver se tá páreo com a realidade ou não. Parando o carro aqui, desliguei a motorização, agora nada vai interferir no consumo de combustível até a gente ligar de novo o motor. Vamos lá mostrar como que ficou a média? Como vocês podem ver pelos números que estão aparecendo aí na tela, o Inmetro diz que na cidade com gasolina, a Strada Range 1.0 Turbo CVT faz 12,1 km por litro. Será que faz isso mesmo? Vamos conferir então o que a gente conseguiu. Desculpem pelo reflexo, mas vamos lá. Rodamos 10,2 km em 25 minutos, com média de velocidade de 24 km por hora e o consumo de 11,7 km por litro. O Inmetro diz 12,1, então a gente conseguiu um pouco abaixo. Porém, ainda estaria dentro da margem de erro, porque está bem próximo, não está muito distante. Mas tem uma questão. Reparem que esse carro tem 2.362 km até esse momento. Então ele é bem novo, ainda não deu tempo de amaciar a motorização e a transmissão. Ou seja, a gente comentou isso também no Peugeot 208, que a gente pegou, estava bem novo o carro. Esse aqui também na frota de imprensa da Stellantis. Então, o que acontece? Quando amaciar essa motorização, provavelmente esse carro ficará bem mais econômico. Bom, qual que é a minha opinião, então, sobre essa média de 11,7 km por litro? Por mais que tenha ficado um pouquinho abaixo dos 12,1 informados pelo Inmetro, ainda é uma média muito boa para um carro 1.0 turbo com câmbio automático rodando na cidade. Como vocês viram, a gente pega alguns semáforos, pega às vezes um pouquinho de trânsito, não intenso, mas o comum de uma cidade que sempre tem trânsito, né, não ser de madrugada. E exatamente nesse mesmo percurso, claro, como eu falei, em outras condições de trânsito, porque isso não dá pra gente repetir 100% fielmente, em outras condições de clima também, mas o Peugeot 208 Grife 1.0 Turbo, com esse mesmo câmbio, esse mesmo motor, fez 11,4 km por litro. Mas o Peugeot também, como eu falei, era bem novo, então a gente viu que essa motorização provavelmente vai ficar nessa faixa aí, não gasta tanto assim, mas eu esperava um pouquinho mais. E esse pouquinho a mais deve acontecer justamente quando o conjunto mecânico estiver mais amaciado aqui na Fiat Strada Range. Nos primeiros ali, principalmente 5, mas até uns 8, 10 mil quilômetros, os carros costumam gastar um pouquinho mais de combustível do que o normal, até consumir um pouquinho mais de óleo do que o normal e também não entregar todo o seu desempenho disponível. Ainda assim, 11,7 km por litro é sim elogiável, assim como a do Peugeot 208 que foi 11,4. Agora que vocês já conhecem a minha opinião, eu quero saber o que vocês acharam desse consumo da Strada Range 1.0 Turbo. Então comenta aqui embaixo a sua opinião, deixa o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, porque a gente vai ter muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam aqui pelo teste de uma semana no canal GT Autos.